Você já falou o seguinte, como alguém te paga pra você brigar com ele? Porque às vezes você vai brigar com o aluno que tá zoando o negócio. E eu cago um aluno, assim, esse dia eu caguei um aluno, caguei mesmo, assim. Eu falei, você tá de sacanagem, você é um ladrão da sua família, você tá roubando o dinheiro da sua família, você tá tirando o dinheiro da sua esposa, dos seus filhos pra pagar isso aqui, e você não tá estudando, você é um bandido. Caraca! Não meça esforços na qualidade que você vai ofertar. Qualidade é 0,1. Qualidade é sempre o valor 0,1 da sua empresa. Se você vai montar alguma coisa para ofertar a alunos, qualidade tem que ser o 0,1. Depois disso, compromisso. Não oferte aquilo que você não vai conseguir depois garantir a entrega. E 0,3. Tente ter ferramentas que vão diminuir o seu trabalho, senão você vai morrer de trabalhar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutori. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon, eu sou um dos sócios fundadores do maior ecossistema de mentorias do Brasil e hoje nós estamos com um convidado mega especial, uma pessoa que tem uma trajetória brilhante no mundo dos concursos públicos, é o Carlinhos, então sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. E hoje a gente vai bater um papo muito legal. Seja muito bem-vindo, Carlinhos. Obrigado, Marlon. Obrigado por me trazer aqui, onde muita gente grande e boa já esteve sentada aqui para conversar com você. Então, vamos bater um papo e tentar ajudar quem está do outro lado a também conseguir muitas aprovações. Show de bola. Hoje a gente vai falar sobre concurso público, sobre o mundo docente, vamos falar sobre os pedagógicos, vamos falar sobre mentorias. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal para você que está se preparando para concurso público, para você que é professor, para você que é mentor, para você que está almejando um dia estudar para concurso, para você que está um dia almejando se tornar um professor, um mentor. Tenho certeza que o Carlinho vai agregar muito. E vamos começar, Carlinho, falando sobre um pouquinho sobre a sua história, cara. O que fez você chegar? Carlinhos, né? Quem é o Carlinho? Quem é o Carlinhos? O Carlinhos é professor, velho. Professor, se a gente pudesse resumir o Carlinhos é professor. Desde sempre, né? Desde sempre, o Carlinhos é professor desde sempre. Então eu fiz magistério quando eu era juvenil, fiz o ensino médio, magistério, para me tornar professor. Me tornei professor e já ingressei na Secretaria de Educação. Então, assim, muito rapidamente a minha carreira docente começou. Então, começou antes dos 20 anos. Então, assim, desde os 18 eu sou professor, fui professor na rede privada, depois fui professor da rede pública. E aí, na trajetória, você vai alcançando outros lugares na própria Secretaria de Educação. Então, fui coordenador, supervisor, vice-diretor, diretor de escola. E aí, virei assistente, né, da regional de ensino, que é uma pessoa que faz a articulação com as escolas. Depois disso, fui convidado para ser assessor do secretário, assessor de subsecretário, me tornei diretor de ensino fundamental. Então, na secretaria, eu acho que eu percorri quase todos os espaços possíveis. Você ficou 15 anos na Eu secretaria? tô há 20, não, eu faço 20 anos esse ano. 20 anos. Faço 20 anos esse ano na Secretaria de Educação. Caraca. Servidor da Mas secretaria. quando... É porque eu podia entrar com 12, por isso que eu tô tão jovem assim. Cara, Entrei com 12, mais 20, tô com 32 agora. mas me fala assim, ó. Da onde surgiu o concurso público na sua vida? Você teve a influência dos seus pais, você teve a influência dos seus avós, vizinhos? Onde que entrou o concurso público na sua vida? Porque assim, você falou que entrou com 18 anos, né? Muito novo. Então, Fiz a assim, prova antes dos 18 até. como é que foi isso? Meu pai é servidor. Mas meu pai e minha mãe, meu pai, ele estudou a primeira, segunda série, saiu do Piauí e veio pra cá. Então ele não conseguia escrever, assim. Minha mãe tinha feito até os anos iniciais, ali até o primeiro ao quinto ano, a quarta série na época. E os dois, eles sempre tiveram uma lógica de o estudo é o que vai transformar a tua vida. Então eles sempre investiram muito em eu estudar. Carlinhos, como assim investir muito? Eu fui aluno de escola pública, mas o investir deles era investir tempo, atenção, me cobrar, e eles queriam que eu fosse o melhor aluno. Então, na minha casa, se você está estudando, você tem mérito. Se você não está estudando, você vai estudar. Pronto, só tinha essa opção. Você vai estudar. E meu pai era servidor naquela época de convite ainda. Ele foi convidado para estar na Secretaria de Educação, que na época era Fundação Educacional. Com a Constituição de 88, ele torna-se servidor efetivo e vai para a Secretaria de Educação. Então ele aposentou na Secretaria de Educação como vigia. Então tinha um cargo de vigilante, ele era o agente de vigilância na Secretaria de Educação e ele via os professores, via que eram pessoas que tinham uma relevância social, tinham relevância no espaço onde estavam de trabalho. E a minha mãe, né, quando eu fui escolher na saída do ensino fundamental para o ensino médio, qual carreira eu queria seguir, porque tinha ensino técnico na época, ela falou, você vai ser professor. E eu, oxe, não mãe, eu quero ser técnico em agronomia. Da onde saiu técnico agronomia? Meu pai também é jardineiro, então ele era vigilante na secretaria à noite, durante o dia ele era jardineiro.
E meu pai é um excepcional jardineiro. Então eu queria ser técnico em agronomia porque eu via meu pai fazendo, gostava de fazer com ele essas atividades que estavam ligadas ali a jardim, a jardinagem, tudo isso. E eu queria ser técnico em agronomia. Minha mãe falou: não, você não vai ser técnico em agronomia, você vai ser professor, porque para professor não falta emprego. Então você vai ser professor. Tá bom. Então tá bom, você escolheu, vai ser. Fiz a prova de seleção, passei na prova de seleção e fui para a escola normal do Gama. Então na época a gente tinha esse negócio de escola normal, a gente fazia formação para professor em nível médio. Aí fiz a escola normal e lá conheci a ideia de concurso. Os professores falavam dos concursos da Secretaria de Educação. Então eu entrei em 98, saí em 2000, minha prova foi em 2002. Então 2001, mais ou menos, eu já estava assim, ó, tenho que fazer concurso, tenho que fazer concurso. Mas eu saí do ensino médio com 15 anos. Então não dava para fazer Caraca, concurso tu se ainda. formou com 15 Foi, eu dei uma anos. acelerada lá no início da escolarização, assim. Tu era o nerd, então. Não, para com isso, sem zoeira. Todo mundo vai falar isso, mas não é. É só minha mãe me cobrava tanto que eu conseguia ter todas as habilidades necessárias da série antes da série finalizar. Então eu fui avançando. Cara, então tu era o nerd. Eu terminei com 19. Como é que você Eu terminou já com tava na 15? EJA. E só terminei por causa do EJA. Não, assim, é porque eu fui avançando, mas porque era muita cobrança mesmo. A minha vida era estudar. Então seu pai te cobrou muito. Minha mãe cobrava muito. Minha mãe foi a pessoa que deu muita atenção. Ela cuidava da casa e da gente. E você acha que isso tem influência na vida do aluno? Com certeza, ter alguém que tá ali do seu lado acompanhando, ou ter ferramentas que fazem você render mais, é claro que faz diferença. Eu sou uma pessoa que funciona muito bem hoje na pressão, porque minha mãe me pressionou o tempo inteiro. Então, você tá pressionado? Pô, vai render. E é isso, eu levo muito até pros meus alunos, quando a gente tá em programa de mentoria, quando a gente tá em acompanhamento com edital, tem que render. Não existe outra opção, tem que render. Então, você vai cobrar até render. Então, ter ferramentas que acompanham, né, faz essa diferença. E lá, a ferramenta era minha mãe, e o instrumento que ela tinha era o cinto. Então, a opção era essa, você estuda, você apanha, você estuda, você apanha. E eu não gosto de apanhar, eu não gosto. A dor não é uma coisa que me faz bem, então eu estudava. Estudei pra caramba e consegui terminar cedo o ensino médio. Então, assim, peguei subempregos antes de ser professor. Então, fui lavar louça na Católica, no restaurante da Católica. Caraca. Então, assim, eu era auxiliar de cozinha. Essa ninguém sabe, já falou isso. Já falei algumas vezes, é engraçado. Eu odeio lavar louça hoje. Eu Tomou trauma? odeio lavar louça. Por quê? Sua esposa vai assistir, tá? Também ela sabe, é a única que sabe. Porque eu precisava de trabalhar. Meus pais não tinham condição para ficar me mantendo, né, ali no final do ensino médio, até eu entrar na faculdade, universidade. Então eu fui trabalhar. E aí eu consegui esse emprego de auxiliar de cozinha na Católica, no restaurante. Cortava legumes, lavava louça, fazia recheio de salgado. Foi onde eu aprendi a cozinhar. Gosto de cozinhar pra caramba, até que cozinho bem. E aí... Tu gosta de cozinhar, mas não gosta de lavar louça. Não. Caraca. Então rola um acordo. Quem faz o jantar não lava louça. É a regra da casa. Boa. E fiquei lá um tempo, fiquei acho que 6, 7 meses, e aí passei para outro emprego que foi operador de copiadora. O xeroqueiro, o homem que copiava. Era eu, na Católica. Então, tirei muita cópia, fiquei quase 2 anos, até fazer 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu consegui meu primeiro emprego de professor. Então, fui ser professor de crianças no Jardim 3, que são crianças de 6 anos, à época. E eu dava aula para os meninos bem pequenininhos em uma escola privada. A docência tá no sangue, então, né? Com 18 anos já Com dava 18 anos aula. eu dava aula já. Então, era muito juvenil e estava dando aula numa escola que hoje a escola não existe mais, mas foi um excelente aprendizado para mim. E aí eu consegui estágio também, porque eu já estava na graduação, fazendo biologia, licenciatura em biologia. Consegui estágio em uma escola privada, no Colégio JK, e ficava no estágio num horário, dando aula no outro. O estágio era melhor do que dar aula. Ganhava mais no estágio do que sendo professor com um CLT. E aí eu peguei 2 turnos de estágio. Saí da escola, fiquei 2 turnos de estágio. Aí logo fui contratado professor dessa escola, que era uma grande rede, o Colégio JK. E aí eu fui crescendo dentro da rede. Enquanto isso já estava, né, estudando para o concurso, tinha passado no concurso. E aí fui nomeado, depois aí fui para a Secretaria de Educação. Como é que foi sua jornada como concurseiro? Você Aí, sentiu diferença, assim? Ou massa. você, pelo fato de já ter tido ali uma boa, como é que se diz? Por você ter tido uma boa base ali, né? A cobrança da sua mãe, né? Todo esse impacto. Isso você acha que teve, de certa forma, algum resultado, por exemplo, trazendo aqui pra minha realidade, né? Vamos lá. Eu comecei a estudar para concurso com 18 anos também, né? Só que a diferença é que, muito diferente de você, eu odiava estudar, eu não gostava de estudar. A minha média sempre era 5, eu só passava com 5. A única nota que eu tirava acima de 5 era em educação física,
porque eu gostava de jogar bola. Uhum. E E nunca aprendeu, né? E nunca, não deu certo. Tive que estudar para concurso. Uhum. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, eu tive um impacto muito negativo. No sentido de, cara, eu não Estudar é sei difícil. ler. Estudar é difícil. Eu mal consigo ler, eu mal Uhum. consigo me concentrar, eu mal consigo ficar 1 hora aqui parado lendo. Uhum. Então, isso teve um impacto muito negativo justamente pelo A trajetória a que você trajetória tinha. que eu tinha, né? Isso. Você acha que o fato da sua mãe ter Cobrado te mais. cobrado mais, né, fez com que você encurtasse o seu caminho de concurseiro? Com certeza. E aí meu pai, servidor, me obrigou, né? O sonho da minha família é que eu virasse servidor. Então, beleza. O meu primeiro concurso não foi secretário de educação, foi a Terra Cap. Então, eu fiz Terra Cap para auxiliar de serviços gerais, Meu Deus. que era o que dava para fazer com o ensino médio, que eu só tinha ensino médio. E eu passei na Terra Cap, fui pro teste físico, porque o auxiliar tinha teste físico, que era correr com um saco pesado. Olha que engraçado, velho. Era sem noção o teste físico. Passei nesse teste físico, fui e corri com um saco. Hoje em dia não tá? pode Não mais, pode né? fazer isso, Não mas era pode. totalmente sem noção. Era uma sacola daquela de correio, botava nas costas, corria, voltava, tal, fez um tempo, ótimo. Você pode ser auxiliar de serviços gerais. Era carregar o saco de lixo, em regra era isso. E aí eu fiz o teste físico, mas não fui nomeado. E nesse meio tempo fui nomeado na secretaria. Então eu comecei a fazer concurso com 16, 17 anos. E o sonho da minha mãe era esse. E aí a trajetória fez muito bem, porque eu não levei muito a sério o primeiro concurso. Por que eu não levei muito a sério o primeiro concurso? Porque eu não tinha nem maturidade para isso. Com 18 anos você não é maduro suficiente para entender que aquilo vai mudar a tua vida. Mas foi legal. E depois disso, quando eu entrei na Secretaria de Educação, terminei a graduação, eu comecei a entender que a secretaria era muito bom, é muito bom, inclusive estou lá até hoje, é muito bom, mas eu podia mais. Então eu comecei a estudar de novo. E muito motivado pela minha esposa, que estava estudando para concurso, também era servidora já da Secretaria de Educação. Então quando eu a conheci, ela falava do desejo de sair da secretaria para um outro concurso, ela queria ir para o Poder Judiciário. Falava, vamos estudar? Eu falei, vamos, então vamos estudar. Para estar perto dela, esperto, fui estudar. E aí, entrei num curso presencial. Na época não tinha online, só tinha presencial. Fui pro presencial estudar. Estudei, eu reprovei muitos concursos, mas eu aprendi com um professor que à época era Direito Constitucional, Ailton Barbosa, acho que era isso. Ele falava, domingo é dia de fazer prova. Então eu fazia muita prova. Eu fiz muitos concursos. Reprovei muitos concursos, mas fui aprovado em muitos concursos. E pude escolher depois onde eu queria estar. E aí eu acumulei por um bom tempo a ANA e Secretaria de Educação, a Agência Nacional de Águas e a Secretaria de Educação. Pode acumular, né? Pode acumular cargo técnico com de docência. Então eu acumulei durante um bom tempo, até as coisas caminharem melhor nos pedagógicos, eu acumulei os dois cargos. Caraca, e onde que entrou os pedagógicos? Onde entrou os pedagógicos? Secretaria de Educação tem concurso num lapso de 5 a 6 anos. Né, concurso para professor efetivo, mas tem para professor temporário de 2 em 2 anos. Então eu comecei a trabalhar com concurso em 2008. Então comecei a dar minhas primeiras aulas em 2008 na faculdade onde eu dava aula. Autônomo? Não, Na dando aula faculdade? no cursinho que tinha lá, FTB Concursos. Uhum. FTB que nem existe mais. Eu comecei em 2008. E aí em 2012 isso ficou rotineiro. Caraca, você é muito das antigas, Eu sou muito né, das cara? antigas, eu sou Caraca, velhão. 2008, velho. E aí em 2012 isso ficou rotineiro, eu dava aula quase todo dia já em 2012. E aí eu comecei num curso pequenininho que também hoje não existe mais, que era o curso Adição. Adição, lá Que em era lá no centro de Taguatinga. Taguatinga, verdade, perto do alto nível, que também não existe mais, Sim. onde você conhece. E aí, eu dava aula quase todos os dias no Adição, à noite, dava aula no Objetivo em Ceilândia, que também não existe mais. E esse presencial foi me balizando a dar mais aulas e passar em outros concursos, porque quando você está dando aula, você está também se exigindo estudar mais. Eu comecei a estudar mais para poder dar aula. Então, nessa trajetória toda, eu comecei muito cedo a dar aula e levar os meus alunos à aprovação. Talvez por isso hoje eu faça isso ainda com muita seriedade. Porque lá no começo era muito mais difícil. Hoje está muito mais fácil, tem muitas ferramentas que te ajudam. Né? O online hoje é muito melhor do que o que a gente fazia no presencial. Muito melhor. E como que você define, assim, cara, o papel do professor no sistema educacional? Você que tá desde 18 anos dando aula. Vamos por dois lados. Vamos para o sistema educacional de educação básica, né? Educação regular. O professor é o cara que faz a diferença. Vai ter gente que vai resgatar e tem gente que não vai se preocupar. E vai ter aluno que precisa de resgate. O Marlon precisava. Precisava. E não foi resgatado. Não deu certo. Não teve. O tradicional não deu Na certo. verdade é porque não teve ninguém, nenhum professor que foi lá e falou assim: ó, esse cara é muito bom, vamos resgatar esse cara. E você não enxergou em nenhum daqueles um ídolo. Que se você tivesse visto alguém falar assim, pô, eu gosto desse cara, eu vou fazer essa área, eu vou estudar nisso aqui, talvez você estivesse em outra praia, não nessa que você está hoje. Então, na educação básica, tem muito professor bom. E eu vou falar da rede pública. Eu diria que a grande maioria é um excelente professor.
A gente tem gente ruim. Claro que tem. Todo lugar Você tem fala gente ruim. na secretaria? Na rede pública aqui Na do rede DF. pública, né? Aham. E aí eu vou falar do DF pela minha experiência por aqui. Tem muita gente boa e tem muito mais gente boa do que gente ruim. As ruins, é claro, chamam mais atenção. A gente também hoje tem muita dificuldade de condições de trabalhos. Simples isso. Condições de trabalho para você fazer a sua atividade. Mas isso não freia a grande maioria. Temos muitos grandes, bons professores. E precisávamos também de o apoio da família. Então, pensando em educação básica, a família é essencial. Se ela não exige em casa, a escola não faz toda a diferença, é igual no concurso. Aí eu vou para outra praia. A educação no concurso faz muita diferença? Claro que faz. E você vai ver que quem está estudando vai arrumar um ídolo. Vai arrumar um professor que vai falar, cara, esse cara é foda. Eu vou estudar porque a história dele é massa. Então, vou fazer a diferença. E eu fui me moldando professor de concurso olhando esses professores. Então, hoje eu tenho referências que foram importantes quando eu era concurseiro. Então, eu olhava e falava, pô, esse cara é bom. Se eu for dar aula algum dia para concurso, eu quero dar aula igual esse cara. E aí isso me fez diferente de muitos professores da minha área. Hoje, em conhecimentos pedagógicos, que é a disciplina que eu ministro com maior frequência, nós temos um grupo grande de professores no Brasil. E eu posso me destacar porque eu sou diferente dos outros. Porque eu gosto da leveza, eu gosto de brincar, eu gosto que as pessoas aprendam sem sofrer. O assunto não é fácil, não é pequeno, não é simples. Mas se você ficar sendo chato, fatídico, repetitivo, vai ficar muito mais chato, muito mais difícil aprender. Então, eu fui por outro caminho e eu acho que isso foi o que fez eu me desenvolver ao longo desses anos e hoje estar nos lugares que eu estou. Então, assim, Carlinhos, você é o melhor do Brasil? Não sei. Mas eu sou um cara que as Eu acho pessoas que é. assistem por aí. Eu acho que é. Então tá bom, Tu é, obrigado. tu é o brabo. Mas, assim, a gente começou falando lá da história dos pedagógicos e a gente não concluiu, Ah, eu eu não acho. falei dos Verdade. pedagógicos, então deixa eu falar. Verdade, verdade. Concurso da Secretaria de Educação acontece com frequência. Em 2016, tivemos um concurso de efetivo, grande concurso de efetivo aqui. E eu dava aula sozinho no Gran Curso Online, que é uma plataforma gigante, mas eu dava aula sozinho na época. E tinha poucos professores que me ajudavam nessa época. E a gente precisava de mais gente para ajudar, porque eu estava muito sobrecarregado. E aí apareceram alguns nomes de pessoas que estavam começando a dar aula. E todos vinham para mim, porque eu era coordenador, para eu avaliar. E aí eu fui avaliando e tal, e apareceu um menino, com os dentes tortos, cabelo sem cortar, que era o William. E aí eu falei, pô, pelo menos ele tá falando tudo certo. O moleque é bom. Pode deixar ele vir dar aula comigo. Vamos dividir com ele. E ele começou a dar aula em 2016. E aí eu tenho uma história até legal da Juliana, que a gente encontrou aqui hoje na entrada. Eu sentei com ela e falei, Juliana, ela que tava coordenando um evento grande do Gran, que ia ter, que era um Mega Grandicas. Eu ia ter 3 horas de aula nesse dia. Era um dia de véspera e eu ia ter 3 horas de aula. Eu falei, Juliana, eu queria dar 1 hora de aula pra esse menino que se destacou no processo. Ela, não, mas não tem como mudar. Eu falei, tem. Se você quiser, tem. Que é você que coordena o evento. Ela, então tá, mas o material dele tem que chegar hoje. Eu falei, então beleza. Me dá seu telefone que eu vou ligar do seu telefone pra uma pessoa. Aí liguei, falei, William, você quer participar do Grandicas? Ele, claro que eu quero. Eu falei, mas eu preciso do seu material em 40 minutos. Caralho. Aí ele, então eu vou parar o carro agora e vou fazer. Ele tava dirigindo. Ele parou o carro, fez o material e enviou em 40 minutos. Eu falei, esse moleque quer, ele é bom pra caramba e ele quer o negócio. Ele foi, participou do Grandicas, foi muito legal o Grandicas, ele deu dicas importantes no dia pra aula, eu falei, pô, o moleque é bom. Acabou o Grandicas, eu virei pra ele e falei, ó, isso aqui é trabalho. Depois a gente vai conversar sobre outras coisas. Isso foi em janeiro, eu descansei. Fevereiro, março, abril, maio e em junho, acho que dia 10 de junho, a gente se encontrou num bar de um grande amigo meu e a gente foi beber. Eu falei, velho, vamos tomar uma? Bora. A gente sentou na mesa de bar e começou a beber. Beber loucamente. A gente bebeu muito nesse dia. Tanto que ele vomitou o bar inteiro. Ele vomitou o bar inteiro. Meu amigo falou, velho, teu amigo tá acabando com o banheiro. Aí eu fui lá, velho, tava vomitado as paredes, assim, ó. Tava muito ruim nesse dia. E Não nesse fala que dia o nasceu os CNPJ, pedagógicos. no CNPJ não nasceu aí, não fala. Nasceu nesse dia. Caraca. A gente pegou antes dele vomitar, é claro, a gente pegou um lenço de papel do bar, pediu uma caneta e a gente anotou todas as ideias que a gente queria colocar em prática. Esse guardanapo existe e é o guardanapo nascedor dos pedagógicos. Caraca, E aí tem até naquele dia a gente falou, ó, vamos fazer isso. E a gente começou a fazer isso 2016. faz 7 anos isso. Não, foi 2017 isso. 2017. 2017. O concurso foi de 2016 e em junho de 2017 começa os pedagógicos. Caraca, e aí como é que foi esse início, cara, dos pedagógicos? Não tinha tudo que tem hoje de plataforma. O que a gente começou a fazer? A gente vendia e-book PDF. Então a gente vendia PDF para concurso, né? Com questões comentadas. E isso rendeu muito bem, porque até a forma de comentar a gente fazia diferente. Não queria ser igual aos outros. E é uma coisa que o William também defende muito. A gente não tem que dar a mesma aula que as pessoas dão. A gente precisa fazer as pessoas aprenderem com prazer. Então, a gente melhora sempre o que
tá chato e tenta fazer isso de forma melhor. E os PDF tinham comentários muito legais, motivacionais às vezes levando um esquema, um mapa mental que era o diferencial. E isso deu muito bom, rendeu muito bem, e as plataformas começaram a mudar, todas as plataformas começaram a mudar, e a gente começou a ver que o vídeo era algo importante. Então a gente montou um estúdio num barraco na casa da avó do William. Meu Que a gente colou as estufas, a gente gravava com a webcam, com microfones emendados com fita isolante. E começamos a gravar, e deu muito bom. Deu muito bom. Porque a gente agora tinha um e-book, tinha um comentário, e tinha o nosso vídeo fazendo isso. E a gente começou a fazer live depois de um tempo. E aí foi evoluindo e chegou no que você conhece hoje, os pedagogos. Caraca, então vocês nunca pensaram, porque assim, 2017 ainda tinha o presencial ainda tinha uma força, né? Sim, a gente deu muita aula presencial. 2018, a gente deu aula presencial, assim, 60 dias seguidos, eu e Mas ele. vocês nunca tiveram um escritório presencial, uma sala de aula Não, presencial. a gente chegou a ter. Antes da pandemia, a gente montou uma sala presencial que durou 9 meses. Aí a pandemia veio e fechou. A Caraca. gente abriu institutos pedagógicos presencial. A gente tinha nosso braço online, mas tinha um braço presencial. Cabiam 120 pessoas, a gente fez muitas turmas, todas lotadas, todas esgotaram. Era muito legal o instituto, era em Taguatinga. E ele fechou com a pandemia. E aí, quando a gente viu 15 dias da pandemia, a gente falou: não vai voltar. Esse negócio não vai voltar. Então a gente investiu toda a nossa energia no online naquele momento e fechamos o presencial. E aí vende. Ah, não, a gente não vendeu as cadeiras, a gente levou tudo pro depósito. O estúdio lá da casa da avó do William virou o depósito dos pedagógicos. Então a gente levou todas as cadeiras, quadros, a gente desmontou tudo e a gente falou: talvez a gente faça de novo. Mas tá aqui, guardado. Guardamos tudo lá. E aí chegou um momento que a gente falou: não, não é mais a nossa praia o presencial. Acho que online é o E mais vamos ficar no forte. online. E a gente só investiu no online. Aí as cadeiras a gente doou para alguns projetos sociais, quadro, tudo isso que a gente doou para uma galera que estava fazendo reforço lá na estrutural. Caraca, e hoje, assim, né? O que que você vê de diferencial dos pedagógicos em relação às outras plataformas tradicionais do mercado? Mas a gente tem grandes plataformas, grandes cursos no Brasil, né? E para concurso público a gente tem realmente gente muito boa e grandiosos, mas eles são generalistas. Então, a gente pode elencar vários aqui, não sei se eu posso dizer os nomes, mas todo mundo sabe quais Uhum. são os grandes do Sim. mercado hoje. E os pedagógicos, eles são diferentes por quê? Porque a gente trata de um grupo de pessoas diferentes. A gente forma para a carreira magistério. Eu formo professores para dar aula para alunos em escolas públicas do Brasil. Então, hoje a gente sabe como tratar esse público, que eles precisam de uma atenção diferente. A gente sabe qual conteúdo cai na prova pela nossa experiência, a gente aprendeu isso. E eu consegui outra coisa. Eu trouxe um grupo de professores comprometidos que formam um time que são de extrema didática. Ah, Carlinhos, mas eu nunca ouvi falar do fulano. Então não se preocupa não, se ele tá nos pedagógicos, ele é bom. Essa é a regra que a galera fala. Caraca. Então quem faz a seleção dos professores é eu e o William. A gente não terceiriza isso. O Como é professor que quando vai vocês fazem falar, para fazer essa análise? a gente às vezes vai buscar na escola pública. Teve professor que eu vi um aluno do ensino médio elogiando a didática dela. Eu falei: hã? Tá bom, espera aí. Eu arrumei o Instagram da pessoa, mandei uma mensagem no Instagram, demorou me responder. Aí eu vi uns amigos em comum, aí pedi pro amigo me dar o telefone, liguei e falei: vem dar uma aula aqui pra gente? A pessoa veio dar uma aula péssima. A aula era horrível, mas ela tinha entonação, tinha didática e sabia o conteúdo. E eu falei: pode investir que ela é boa. Aí você desenvolve o professor. Sim, aí a gente foi desenvolvendo. Hoje é uma excelente profissão, uma das melhores que eu tenho. Caraca. E você já fez isso com outros? Sim, a maioria. Caraca. Outra coisa nos pedagógicos, nós não pegamos os professores que já eram grandes no mercado. Os estrelas. As estrelas, porque é difícil lidar com as estrelas. E você sabe que é difícil lidar com as estrelas. Eu sei. Aqui tem um Então, monte. eu sei. Então a gente trouxe pessoas que são pessoas humanas, que sabem quem tá do outro lado e querem que quem tá do outro lado seja transformado também. Então a gente pega pessoas que já são servidores, geralmente, que não davam aula, e a gente vai desenvolvendo essas pessoas para se tornarem também servidores. Por exemplo, hoje, conhecimentos pedagógicos. As pessoas falam: tem você e o William. Para que outras pessoas? Eu falo: oxe, porque eu não sou perfeito, eu não dou aula de tudo com qualidade. Agora eu quero dar aula só daquilo que eu faço com exímia qualidade, assim, 100% de mim. Então a gente tem outros professores. Fernando, que era doutorando da UNB, dá aula na escola pública, a gente foi lá, buscou ele, e ele hoje é um destaque lá nos pedagógicos. O Guilherme, professor de educação física da rede, também doutorando em educação, a gente falou: vem cá, cara. A gente resgatou lá no mundo acadêmico os caras e trouxemos para o concurso. Que a linguagem é totalmente diferente, mas eles se adequaram 100%. E hoje são dois grandes parceiros nossos, trabalham com a gente todos os dias. Caraca. Que história, né, cara? Acho que isso mostra que o início
Muitas vezes as pessoas eles esperam, né, que o início de uma grande empresa, pô, eu tava com o Hebe aqui semana retrasada, e ele falou que o Estratégia Concurso começou dentro do apartamento do Ricardo Vale lá no Sudoeste, né? Massa, massa. Você falando aqui que os pedagógicos, que hoje é uma das maiores empresas de Brasília de concurso público, começou num bar com uma folha Bem de pertinho daqui, viu? E o bar é bem pertinho daqui. com uma folha, né? Com Uhum, um guardanapo, né? Então, você vê, cara, que é possível, né? Basta a gente dar o primeiro passo. Sim. E muitas vezes a pessoa que está nos ouvindo é um aluno, né? Que almeja um dia se tornar uma referência, almeja passar num concurso público, e tudo começa com o primeiro passo, né? E tem que Acho dar o primeiro passo. Se não der, não vai sair do lugar. Exatamente. E eu lembro que a Tutory também começou exatamente assim, cara. A Tutory começou dentro de um... Eu tava lembrando de você hoje, zoando você na minha casa. Quando a gente chegou, a gente foi à academia hoje, e a gente treinou, né? A primeira vez que ele treinou. Um frango. Um frango. E aí eu tava mostrando pra minha esposa suas imagens de 2016, que eu tenho umas fotos de 2016. Meu A logo Deus da do Tutory toda colorida e tal, não meu sei o Deus, quê. muito feio. Lembro-me daquilo. Cara, E eu falei, ó, ele morava perto da sua casa, acho que você conhece ele, tá? Eu fui mostrar Areal. pra ela. É. Aí ela, não lembro não, só se botar um boné nele. Uma barreta. E o Mas cavanhaque. é isso, velho. Tu mudou, tu era o cara do boné, do cavanhaque, e que não gostava de estudar e que hoje tem uma das maiores plataformas que vão entregar um conteúdo e ferramentas pro cara que quer dar aula e pro cara que quer ser aprovado. Então tu conseguiu juntar duas coisas muito grandiosas. Por isso você se destacou no mercado. Exatamente, cara. E assim, tudo começou com o primeiro passo lá atrás. Uhum. Igual você começou com um papelzinho, eu tava com a planilha de Excel, atendendo 10, 15 alunos, e o Caio olhou pra mim e falou assim, cara, vamos desenvolver uma plataforma aqui que você vai conseguir atender 1000 alunos, né? E na minha cabeça eu falei, cara, isso aqui é impossível de fazer. E aí uma frase legal, você se juntou com a pessoa certa. O Caio te ajudou muito nesse processo. Então, eu digo que os pedagógicos hoje, quem é os pedagógicos, é porque o William também é um parceirão. O cara é criativo, é o cara que faz a coisa crescer e que quer junto com você. Se o Caio só falasse, não, tem como fazer uma plataforma aí, ele ficasse enrolando, como a maioria dos programadores fazem, você não ia ter crescido tanto quanto você cresceu. Cara, é essencial isso que você falou, porque eu acho que vai gerar muita identidade no público-alvo nosso da Tutory, que são os professores e os mentores. Porque eles muitas vezes eles idealizam uma coisa gigantesca, só que eles não conseguem entender que as coisas acontecem muito devagar. Às vezes você vai precisar dar uma acelerada, só que existem processos que a gente precisa passar. Por exemplo, sempre falando aí que você desenvolve o professor, cara, isso Demora, né? Demora. Demora. Ninguém se desenvolve, até nós como empresários, né? Você já começou 2017 sabendo tudo sobre gestão, marketing, Eu mal sabia. ferramentas de YouTube, você sabia? Eu misturava o dinheiro do CPF com o CNPJ. E é o maior dos erros que a gente faz, né? Então, isso são coisas que mostram, né, que qualquer pessoa, seja a pessoa que está estudando para concurso, seja a pessoa que já passou no concurso e quer começar a dar aula, quer começar a trabalhar com mentorias, quer começar a ir para as redes sociais, o primeiro passo é querer muito, né? Eu acho que a vontade, ela é muito mais forte do que a habilidade. Você Sim, concorda comigo? sim, claro. Porque tem muita gente que tem muita habilidade, mas que não tem vontade. E aí essa pessoa não sai do lugar. Vamos falar de concurso. O cara que tem muito conhecimento técnico, mas ele não sabe fazer prova. E ele não passa. Então eu tive professores da graduação que nunca viraram servidores porque não dão conta de passar e são meus alunos hoje. Você já... Eu tava até conversando com meu pai sobre isso ontem. Eu tive vários amigos na época de escola que eram pessoas referências. Que era aquele aluno CDF. Que muitas vezes eu encontro por essas pessoas da rua e falo, cara, eu não acredito que essa pessoa se tornou isso assim. Perdeu-se, né? Se perdeu assim, né? Você já passou por isso? Já, um montão. E pessoas que eram os do fundão com você. Os improváveis. Os improváveis viram pessoas grandiosas. Cara, o que você tem a dizer sobre isso? Não, o que você porque, acha assim, é oportunidade. Os caras souberam usar a oportunidade. E eu sempre falo para os alunos, falava disso na educação básica. A oportunidade é um cavalo que passa na sua frente. Ou você pula e sobe nele e anda com ele, e às vezes vão aparecer outros. Você pula de um cavalo pro outro, né? Mas você tem que dar o primeiro passo, que é sair do chão e subir num cavalo. Essa oportunidade, se você não pegar, você vai se perder. Você vai ter que esperar outro cavalo passar e às vezes ele não passa. Então, oportunidades fazem a diferença. Quando eu comecei a dar aula para concurso, foi uma oportunidade que me abriu. Uma professora, que era amiga minha, estava de licença maternidade, ela estava grávida e dava aula para concurso. Ela virou e falou assim, Carlinhos, você tem um perfil de dar aula disso, você quer dar aula? Eu sabia nada. Eu falei, claro que eu quero. E eu virei 3, 4 noites preparando material, estudando e morrendo de medo de qualquer pergunta que ia me fazer. Mas eu falei, eu vou, tô nem aí, eu vou. E eu fui.
Caraca. E aí depois você vai se aprimorando. Não, agora que tu falou dessa história, eu vou te contar uma. Diz aí. Essa ninguém sabe. Cara, quando eu tinha 18, 19 anos, eu tava estudando, já tinha começado a estudar pra concurso, só que eu passava o dia inteiro em casa, porque eu estudava em casa e tal. E um dia uma amiga da minha avó chegou lá em casa, eu sempre morei com a minha avó, aí eu tava deitado assim, assistindo Balanço Geral. Deitado assim, de boa, descansando do almoço, eu já tinha estudado de manhã. Começa por ia aí que você não tava passando. Balanço geral. Porra, não dá, velho. Tava assistindo Balanço Geral lá de boa. Aí a amiga da minha avó chega e fala assim, ué, Odete, o Marlon não trabalha, não? Toma! Tipo, dá lata. Aí eu, não trabalho não, tô estudando e tal. Ela, nossa, lá na minha farmácia eu tô precisando de um motoboy. Você não quer trabalhar de motoboy, não? Você tem carteira? Eu falei, não tem carteira não, mas eu sei andar de moto. Não sabia, nunca tinha subido numa moto. Faz de bicicleta, né? Mas eu vou. E aí ela falou bem assim, ué, então vai trabalhar lá sábado e domingo. E aí eu te dou R$ 50. R$ 50 no sábado e R$ 50 no domingo. Pra quem tá liso, Mas 100 reais era muita 100 coisa. conto era Tô falando muito 18 anos é tipo 30 anos atrás, né? dinheiro. No início do real. Isso do real. Então, eu peguei essa oportunidade, eu falei, aí beleza, isso era tipo uma quarta-feira. Meu vizinho tinha uma moto. Você pediu emprestado? Eu falei, cara, você tem até sexta-noite pra você me ensinar a andar de moto, velho. Eu vou pegar 50 conto com a minha avó aqui, eu vou colocar de gasolina, a gente vai ficar andando de moto aqui no areal. Velho, em 2 dias eu aprendi a andar de moto. No sábado, o que eu tava fazendo? Entregando remédio. Pronto. No areal inteiro ali, né? Então, isso mostra que, cara, as oportunidades, ela depende muito mais de como você, você cara, quer. de como que você vai reagir a elas, né? A mesma coisa quando eu comecei a tutoring, né, lá Sabe, você atrás. tava lá cometendo um crime, né? Entregando remédio sem carteira. Sem habilitação, andando igual um louco. Mas você deu o primeiro passo. Mas Mesmo deu o louco, primeiro mas deu. passo. Fiquei lá 8 meses, 9 meses. Cara, era bom demais. Por quê? Eu tava estudando pra concurso, não tinha dinheiro pra nada. Pegava 100 conto no final de semana, já era o dinheiro da pizza, É verdade. do lanche. Já é alguma coisa. Pra quem tá estudando pra concurso, É verdade. Cara, e você gasta pouco estudando pra concurso naquela época. Era não sentar e tinha estudar. filho, não tinha estudar e filho, estudar. era só sentar e estudar e comer um cachorro-quente no final de semana. Isso. Então, muitas vezes, as oportunidades, elas batem na nossa porta, só que a gente, por preguiça e por não querer, muitas vezes, por dificuldade, a gente não dá o primeiro passo. E hoje a galera tá pondo muita banca, né? Eu também tô achando isso, assim. A galera tá pondo muita banca. Ah, você é motoboy? Não vou não. Motoboy não é bem visto, não. Acho que eu não vou, não. Cara, Acho que falariam isso hoje. Cara, qual foi o seu primeiro emprego que você acabou de falar? Não, lavar louça, velho. Lavar louça. E eu saía de lá chorando porque saía sangue das unhas. Caraca, depois. Porque lavava copiadora. com palha de aço. Palha de aço. É, porque as panelas eram gigantes, né? Você quase entrava dentro de uma panela pra lavar, assim. Aí saía com a mão toda sangrando. Eu saía puto, eu saía... Caralho, estudei esse tanto. Eu sou professor formado e tô lavando louça. Ficava puto todo dia. Mas isso também faz a gente andar. Ficar puto também faz. Pra mim, na raiva é que eu funciono. Então, Cara, me motivava a sair. a raiva, eu falo até com meus colaboradores aqui de vez em quando, eu falo assim, cara, você tem que ter raiva de pegar ônibus, velho. Porque se você se acomodar com aquilo. Porque você pode observar, entra dentro de um ônibus. As pessoas mais velhas, elas se acostumaram tanto com aquela rotina de ônibus, de sofrer. E, cara, ela tá aqui de boa, ó. Você entra dentro do ônibus, o coroa tá aqui, ó. Sossegado. Por quê? Porque ele se acomodou com aquilo. Tem isso. E tudo bem, né? Beleza. Mas assim, nós que somos jovens, que nós temos acessos que essa galera das antigas não tinha, cara, a gente tem que olhar pra uma realidade dessa e falar bem assim, caraca, eu tô muito puto de estar aqui, velho. Eu preciso Cara, fazer eu algo preciso a fazer mais. alguma coisa de... Cara, eu já entrava no ônibus bufando assim, velho. Eu saía da Zanorte e ia pro Recanto das Emas, porque o meu estágio era no final da Zanorte, na 913. E aí eu vinha pro Recanto, eu pegava na segunda parada, já tava cheio. E eu tava muito cansado. Eu sentava no chão e dormia. Eu falava, não, mas isso aqui não tá dando pra mim, não. Mas eu vou fazer mais. Eu peguei outro horário de estágio. Cara, eu Pra acho que tentar é fazer uma isso. diferença. E eu pegava um horário no Gama e um no final da Zanorte. Era meio foda? Era. Aí eu consegui comprar o carro, mas não tinha dinheiro pra gasolina. Aí você vai mobilizando as coisas e tal. E um dia dava pra ir de carro, na quarta-feira eu ia de carro, nos outros dias eu ia de ônibus e tal. Então eu tinha o carro, mas não tinha gasolina. Aí você vai mobilizando até você melhorar. Eu virei professor efetivo da escola. Massa, agora eu tenho dinheiro pra ir de carro todo dia e tal. Você vai evoluindo. Melhorou. É, cara, e hoje quando a gente vê nossa vida, né, cara, tudo que a gente construiu, tudo que a gente passou, mas olha pra 10 anos atrás, olha pra 15 anos atrás, né? 15 anos faz muita diferença. Então, eu falo que é processo, cara. Então, tem coisas que a gente precisa passar como seres humanos, né? Ninguém nasce pronto. Eu até falo assim, eu falo muito aqui pros meninos, eu falo assim, cara, quem já nasce grande é monstro.
Quem já nasce grande é monstro. Você acabou de entrar no mercado de trabalho, cara, esteja disposto a pagar o preço. Você começou a estudar para concurso agora, esteja disposto a pagar o preço. Você começou a dar aulas agora, esteja disposto a pagar o preço. Seja o melhor professor, se torne o melhor mentor, dê o seu melhor. Cara, eu lembro que quando eu comecei a Tutor, eu acordava 3h30 da manhã. Porque a única hora que eu tinha para trabalhar na Tutor era de 4 da manhã, porque eu tinha que tomar o café ali, fazia minha meditação. Começava de 4 e até 7. 7 horas eu tinha que vazar, porque eu tinha que estar na FUNPRESP 8 da manhã. Pra ficar lá até 5. já era um avanço gigantesco na sua vida ter chegado à FUNPRESP. Com certeza. Já imagina assim, eu saí do nada, hoje eu tô FUNPRESP. Já era grande. Só que você queria estar maior. Por isso você tinha que acordar 3. Quantas noites eu não dormi diagramando material, fazendo tráfego, fazendo arte, porque quando começou os pedagógicos, quem fazia tudo isso era eu e o William. Então o William era a mente criativa, ele criava, eu executava muitas coisas e a gente ia dividindo as tarefas, porque eram 2. Aí chegou um terceiro, o Justice Cleide. E aí o Justice Cleide começou a trabalhar com a gente, fazer tudo que a gente precisava. E aí a gente em 3 começamos a crescer. A gente ficou 2 anos sendo 3 pessoas. Caraca. 2 anos sendo 3 pessoas. Depois a gente começou a crescer, chegamos no nosso ápice, a gente teve 52 colaboradores. Caraca, olha Então, isso. assim, E você falando aí, cara, me remeteu uma outra coisa aqui que até falei no podcast que eu fui convidado esses dias, que o servidor público, quando a gente passa num concurso, a gente já se torna uma celebridade, uma pessoa... já é a minoria da A gente já sociedade. é a minoria da sociedade, né? E você fazer alguma coisa na situação de servidor para sair daquela situação é que nos coloca onde a gente está hoje. Um diferencial. Porque assim, cara, eu tinha 22 anos quando eu entrei na FUNPRESP. Tinha 22 anos. Faz muito tempo, né? Faz muito tempo isso. Faz muito tempo isso. Não tinha nem cabelo branco, cara, na época. E aí, entrei na FUNPRESP com 22 anos. Eu já tinha filho e eu acordava 3h30 da manhã. Cara, eu poderia dormir até 7. Eu poderia sair do trabalho igual várias pessoas saem do trabalho e vai pro happy hour. Eu lembro que na época da Copa do Mundo 2018, a galera saía do trabalho meio-dia pra assistir o jogo, eu e o Caio ia lá pro Conjunto Nacional pra desenvolver a Tutory, abria mão de tudo. Então, assim... É assim, né? Eu abri também mão de muitas coisas pra sair, de estar com a minha família, de fazer um monte de coisa. Mas são escolhas. E aí, quem é do seu lado, tipo a sua esposa, por exemplo, vai saber que teu esforço naquele momento hoje é recompensado. Exatamente. Mas as pessoas só veem o hoje também. Então, assim, o professor que chega agora, o mentor que chega agora, vai falar: ah, mas o Marlon tá muito bom, tá muito legal lá o negócio do Marlon. Mas não sabe o quanto você ralou pra estar aqui. Exatamente. E o mentor que tá começando hoje não vai olhar pro mentor grandioso e vai falar: é fácil chegar lá. Não é fácil. Se você não se esforçar, você não vai chegar. Se você não usar boas ferramentas, isso não vai ser acelerado. Exatamente. O cara que hoje é grande, ele não tinha tudo isso. Então ele ralou um pouco mais pra chegar onde ele tá hoje. Exatamente. Hoje quem tá chegando tem ferramenta pra caramba. Se usar a ferramenta certa, se eu andar no caminho certo, tiver pessoas certas. Pessoas certas ao seu lado se acompanhando. alinhar com pessoas certas, né, cara? Eu falar em sociedade, né, aqui que a gente... E é difícil, sociedade é uma coisa difícil. Cara, é difícil. É o que eu falo aqui, cara, sociedade é o casamento sem sexo. É bizarro, assim, né? Como que tem que ser uma coisa que dê muito certo, tem que ser pessoas diferentes, com criações completamente diferentes, que se una em busca de um propósito único. E, cara, essa união, por muito tempo, é muito difícil. A gente vê aqui, a gente tem exemplos disso aqui em Brasília, Sim. de empresas, de pessoas que se dissociaram, cara, e que a empresa acabou por conta de ego, por conta de briga, porque as alianças foram erradas, começaram erradas, né? E a gente tem pessoas assim, igual eu, você, tem vários professores, mentores que fazem uniões certas, que fazem esse casamento certo de sociedade, de pessoas que estão em busca de resultados maiores e que conseguem crescer. A gente tem vários exemplos aqui. Eu tenho o Enfim Policial, que é o Nelson Micael, Ponto Juris, que é o Érico, né? e o Gutenberg, que são pessoas extraordinárias, assim, né? Então, que unem com pessoas certas, né? Com ferramentas certas, igual você, com propósitos certos, e que hoje cresce cada vez mais. A gente vê o próprio estratégia, o próprio GRAN, né? Grandes empresas do Brasil que se uniram com pessoas certas em busca de um propósito e conseguiram, né? Por meio de muita luta, por meio... Cara, toda pessoa que senta aqui, o próprio William Douglas, né? A Hebe, cara, os caras que vieram aqui... Caraca, agora falando, você trouxe o William Douglas aqui, né? Trouxe o William Douglas, cara. Sou meu fã do cara, assim. Cara, porque quando a gente estudava, só tinha o William Douglas pra falar disso. Cara, eu tava falando pros colaboradores aqui. Só tinha o livro dele, todo mundo tinha um livro dele. Eu fui numa palestra... Tem o livro dele aí? Tem, tá lá na outra salinha. Lá, eu fui numa palestra do William Douglas
Em 2010, no Ministério da Fé, lá na QNL, cara, teve engarrafamento. Verdade, eu lembro desse dia. Tu lembra desse dia? Eu lembro Cara, desse teve dia. engarrafamento. Falei, Sim. cara, quem é esse cara? E Eu nem vendeu, sabia. e vendeu rapidaço, assim, ó. Tipo, ninguém tava assim, vou comprar. Sim, Acabou. 2010, cara. E eu trouxe aqui o cara. Ele falou assim, cara, eu quero ouvir tua história. Eu fiquei assim, eu falei, caraca, eu não tô acreditando que eu tô passando por isso. Podia ter me chamado pra velho. tomar café nesse dia aqui. Podia ter me chamado. O William Douglas Tirava é uma foto com ele. referência, né? Então, assim, aí quando você senta, você ouve a história do William Douglas, você fala assim, caraca, velho, ele é pessoas normais igual a gente. São pessoas normais igual nós, porque assim, cara, isso é bom a galera que tá escutando a gente ouvir isso, porque assim, quando eu tava estudando pra concurso, eu acho que você também pode ter passado isso na sua cabeça, eu pensava assim, cara, igual eu olhava, a gente tava falando do Diogo aqui, né? Uhum. Eu olhava pro Diogo e falava assim, cara, esse cara, ele deve ter alguma coisa de diferente. O Diogo saía da cabine, eu ia atrás dele. Pra ver o que Pra ver o que vai fazer. Ele vai fazer, assim. Eu ficava olhando ele. Porque eu queria saber, assim, o que ele tinha de diferente Uhum. pra eu tentar aprender diferente, né? Ele ia comer, eu estava do lado dele. Ele ia no escovar o dente. Aí uma vez eu perguntei pra ele, até hoje eu lembro disso. Fala assim, Diogo, 2011 isso. Eu perguntei assim, Diogo, cara, quando você sente sono, você faz o quê? Porque era a coisa que eu mais sentia quando eu estudava. Eu só sentia sono, pô. Porque o corpo reagindo. O corpo reagindo. Você quer parar e o corpo vai querer parar. Exatamente. Ele vai dormir. Eu só sentia sono, cara. Eu sentia sono dentro da aula, eu dormia na sala de aula. O primeiro ano foi só assim, eu entrava na sala de aula, dormia a manhã inteira, ia pra biblioteca à tarde, falava, hoje eu vou estudar o dia todo, dormia o dia inteiro. E à noite Saía de dormia lá, novo, né? e Dormia de novo. à noite chegava e dormia de novo. Então assim, passei um ano lutando contra o sono. Aí quando eu perguntei pro Diogo, ele falou bem assim, cara, quando eu tô com sono eu durmo. Eu falei, que merda é essa, velho? É só não lutar contra ele. Que- Descansa e volta pra estudar. Exatamente. Então, assim, você vê, depois, né, a gente vai adquirindo a maturidade necessária ao longo do tempo. Mas você vê que pessoas que passaram em grandes concursos, eu tive a oportunidade de conversar com vários, são pessoas que têm várias limitações, assim como nós. Tem problema de família, tem problema de casamento, tem filho pra criar, tá desempregado, tá sem A dinheiro. origem foi igual a nossa escola pública, teve Escola que estudar pública. assim. Não era o aluno 10, era o aluno 5, 6 e passa. Caraca, e aí a gente vê aqui agora professores como você, como o Érico Palazzo, que estava aqui com a gente semana passada. Cara, são pessoas extremamente normais. Verdade. Que só E fizeram. o Diogo é uma pessoa normal. E o Diogo a gente desenvolveu professor agora, né? Ele é professor agora de matemática e raciocínio lógico nos pedagógicos. Não, ele já dava aula lá em 2012. Mas ele era péssimo. Ele era muito ruim. O dia que a primeira gravação dele, eu falei: não, na boa, Diogo, eu vou sentar com você do seu lado e toda vez que você falar, eu vou bater em você. A língua presa. Não, língua presa, escrevendo o número errado, falando gíria. Fora que 30 mil gírias que tem ele falava. origem da Ceilândia, Aí ele né? sentou, eu sentei do lado na primeira gravação, ele fez a primeira, eu avaliei e falei: ficou muito ruim. Vou sentar com você na próxima. Aí sentei com ele. Toda vez que ele falava uma coisa que não deveria falar, eu batia nele. Falei, porra, Diogo, de novo? De novo isso? Mas hoje é um dos mais elogiados dos pedagógicos. A didática que ele tem, a preocupação em entregar um conteúdo de qualidade para o aluno. E além disso, coordena as mentorias todas lá. Cara, ele é muito Ele é bravo. fora da curva. Ele é fora da curva, ele é super inteligente. Só é feio. Só é feio e magro, muito magro, cara. Cara, ele veio aqui na turma e eu falei, cara, se você não meter um shape, cara, os alunos não vão te respeitar. O braço é dessa finura. É muito feio. Cara, O meu braço, que é fino, é maior do que a perna dele. Ele tem 2 canelas, tá ligado? Um joelho separa as 2 partes da canela dele. Vamos colocar a arroba do Diogo aqui no podcast, pessoal, pra vocês conhecerem ele e ver que é isso mesmo. Prof. Diogo Carneiro. Mas a gente começou falando lá da definição dos papéis, cara, do professor no sistema educacional, e você falou do papel do professor no ensino tradicional. E aí vamos falar agora do papel do professor para quem está estudando para concurso público, cara. O que você vê que o papel do professor influencia no sistema educacional? 2 coisas. Vamos lá. Primeiro, seja o aluno que você foi quando você estudou para o concurso. Entenda que lá do outro lado tem alguém que estuda, que tem limitações e respeite elas. Então dê uma aula para quem tem limitações. Então a minha preocupação sempre foi essa. Preciso fazer todo mundo aprender. Eu vou dar a aula que eu queria ter tido quando eu era aluno. Então, primeira coisa que eu sempre falo é essa. Hoje eu vou fazer uma videoaula. Eu vou fazer a melhor videoaula possível, a videoaula que eu queria assistir se eu fosse aluno. Então, isso é o primeiro passo. E a gente faz a diferença na vida da pessoa porque muitos nunca tiveram a oportunidade de ter estabilidade, de antecipar um sonho, que o serviço público faz isso. Eu posso pegar e dividir uma viagem 12 vezes e saber que eu vou ter pagamento daqui a 12 meses porque eu sou estável agora. Então, a gente antecipa sonhos. Então, é legal, vamos mudar a vida das pessoas.
eu fico rindo, né, das coisas. Eu sou tímido, assim, fora daqui eu sou tímido. Eu sou uma pessoa com vergonha. E não é zoeira, eu tenho muita vergonha. Muita mesmo. E as pessoas me encontram na rua. Hoje é sexta, a gente foi na quarta-feira. Eu fui na quarta-feira em uma escola em Planaltina que eu nunca tinha ido, no CEP Saúde, que é a Escola Técnica de Planaltina. Lá tem mais de 100 professores. E eu cheguei, e assim, quase todos foram meus alunos. Professor, obrigado, eu tô aqui hoje por sua causa. Eu fui primeiro lugar no concurso por isso. E eu morrendo de vergonha, porque eu tava com muita vergonha nesse dia. Mas eu fiquei tão feliz de saber que, assim, dos 100, pelo menos os 80 vieram falar comigo. Caraca! Eu passei com as suas aulas, eu assisti as suas aulas. Você é muito fera. Caraca, que bom que você tá aqui hoje. Eu tirei foto com um monte de gente. E as pessoas assim, caraca, que massa isso. Mas morrendo de vergonha. Saí de lá morrendo de vergonha, mas foi muito bom. Então eu transformei a vida de muita gente. E essa é a essência do jogo. Professor, você quer ser bom? Transforme a vida das pessoas. Cara, você falou tudo aí. Tudo. Porque assim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com mentorias, eu tinha que conciliar, né, com o serviço público. Então, chegava em casa às 6, 7 da noite, ligava a câmera ali, ficava ali até 11, 10 da noite. E a minha esposa falava assim, você não cansa de falar. A mesma coisa. A minha esposa A fala, mesma você falou a coisa. mesma coisa a noite Até inteira. a piada é a mesma. Você não mudou nem a piada, o jeito. Como é que você consegue decorar isso? Eu falei, Minha cara. esposa já falou o seguinte: como alguém te paga pra você brigar com ele? Porque às vezes você vai brigar com o aluno que tá zoando o negócio. E eu cago um aluno, assim, esse dia eu caguei um aluno, caguei mesmo, assim. Eu falei, você tá de sacanagem, você é um ladrão da sua família, você tá roubando o dinheiro da sua família, você tá tirando o dinheiro da sua esposa, dos seus filhos, pra pagar isso aqui, e você não tá estudando, você é um bandido. Caraca! O cara deu uma acordada, mas, pô, esse cara passou, velho. Ele não passou só no primeiro lugar no concurso, ele passou em vários concursos, ele escolheu onde ele quer estar hoje. Caraca, isso é um corte violento. Caraca, Não é. Isso mas é porque eu fui muito otário. Não, eu fui otário. Não, isso é, cara, eu acho que é esse tapa na cara que a gente leva do professor, e aí por isso que entra a importância da influência do professor na vida do aluno quando existe uma omissão da família. Cara, eu falo pros colaboradores aqui, muitas coisas que eu vou falar nem teu pai e tua mãe fala. Porque assim, muitas vezes o pai, por ter esse instinto protetivo, né, nós Não vai temos, brigar. velho. Nós temos. Muitas vezes minha filha faz umas besteiras que dá vontade de falar, mas eu falo, oh, meu Deus, olha pra carinha Tadinha. redondinha assim, eu falo, ah, não, velho, deixa minha bichinha. E muitas vezes a gente, com esse instinto protetivo do pai, a gente se omite diante de muitas realidades da vida, né? Então, quando chega um professor como você e fala isso, cara, isso desperta o cara de forma que ele se torna um grande homem no futuro por conta dessa fala tem duas sua. pessoas. Tem uma que vai escutar isso e vai morrer. O mimimi. Não, ainda nem mimimi. Tem gente que responde diferente mesmo, velho. Que vai na pressão, aí a pessoa murcha. Esse cara não, ele ouviu e falou, tá bom, eu vou te provar o contrário. Quando ele passou, ele me ligou. Eu falei pra você que eu ia passar. Lembra que você me falou que era bandido porque eu tava roubando a minha mãe? Tá aqui, ó, passei. Valeu. Parabéns. Só isso. Aí fui lá no Pernambuco na posse dele. Caraca, velho. Isso é bizarro demais. E aí, voltando aqui à história, né? Eu ficava até 11 horas da noite, 10 horas da noite falando ali. E minha esposa falava assim, sabe, você não cansa de falar? Eu falava, cara, se eu puder... Aí que entra o seu propósito, né? Se eu pudesse falar isso aqui até 3, 4, 5 horas da manhã, se eu tivesse que virar à noite fazendo isso aqui para ajudar os alunos, de novo, né? eu faria. Sabe por quê? Porque só eu sei o que é você estar dentro de uma biblioteca estudando sem saber exatamente para onde vai. Você não ter, muitas vezes, uma luz no fim do túnel. Tudo que você quer é uma luz no fim do túnel. E você tá ali perdido, completamente perdido, sem ninguém para te direcionar. Então, assim, você falou uma coisa que é muito real. O papel principal do professor é se colocar no lugar do aluno. Se ele consegue exercer essa humildade, porque muitas vezes é difícil, para ele que está numa posição social um pouco maior, porque ele já é um servidor público de grande nome, grande carreira, já tem uma grande carreira, já alcançou grandes lugares e agora ele se coloca numa posição de pedagogo. Cara, se ele tiver essa humildade de dar um passo para trás e entender bem assim, o meu aluno ele precisa do meu melhor. Eu não posso entregar o bom, eu tenho que entregar o melhor, né? E aí a gente coloca, a gente teria quase que 100% de professores excelentes, né? O William uma vez falou uma coisa pra mim, eu tava muito cansado um dia, eu falei, velho, eu não quero dar aula hoje, eu tô morto, não quero dar aula. Ele falou assim, tu acha que o Wesley Safadão faz o quê, velho? Tu acha que ele não cansa também, não? Quantos shows no final de semana? Não, ele falou isso pra mim, eu falei, vai se fuder, não quero saber disso não. Ele falou, ó, deixa eu te falar um negócio,
ele pode estar morto. Quando ele entra, ele entrega o melhor. E todo mundo gosta do show dele, tá lotado todo dia. Então, sabe o que você vai fazer? Cala sua boca, você vai entrar lá e vai dar a melhor aula agora. Não, eu entrei e dei a melhor aula. E aí, toda vez que eu tô muito cansado, eu lembro do Wesley Safadão. Tá vendo a importância de ter um sócio, velho? Cara, a sociedade é bom demais. Mas ele Como também, você- não é, ele tambem bate, assim, tipo, ele bateu nesse dia. É. Esse dia eu fiquei puto, eu fiquei assim, falei, filho da puta, vai se lascar, só queria descansar, não queria entrar na aula, dá aula pra mim, em vez de você pagar um sapo, vai lá e fala assim, não vou fazer sua aula hoje, você tá cansado. Mas foi legal, foi legal. Cara, você acredita que as plataformas digitais, elas podem... Elas vão revolucionar a educação e chegar um momento de talvez Vão não, abolir... elas já fizeram isso, né? As plataformas digitais já mudaram a educação toda, velho. Tu estava na apostila Verdade. e tu nem é tão velho assim, Da né? ve- Agora, sem te zoar, tu nem é tão velho assim. Cara, sabe qual plataforma que eu... Sabe qual apostila que eu usava? Apicom, Vestcom. Vestcom, Apicom, tinha essas É, todas. vendia ali numa... Não, também estudei pra secretaria com a da Vestcom. Cara, era... Vendia na saída da inscrição do concurso, porque a inscrição nem era online na minha época. Tinha um balcão, você ia no Não, balcão aí e entregava o Aí negócio. tu é velhote mesmo, velho. Não. Não, Não, inscrição com papel? presencial, velho. A minha era presencial. Você Que faz isso? inscrição presencial. Que isso. Aí, tipo, eu fiz no Gama, no Alternativo Center. Tinha lá um ponto da Secretaria de Educação, você fazia inscrição e na saída, os vendedores das apostilas estavam tudo lá fora, porque eles sabiam que todo mundo que ia fazer o concurso passava ali. Caraca. Então os caras vendiam a apostila lá. Minha mãe comprou uma apostila, eu tinha uma tia que ia estudar também, minha mãe cortou a apostila no meio e falou, você estuda esse pedaço, você esse, de 15 em 15 dias vocês trocam. Cara, e como que você acha que os professores do futuro, né? Porque eu acredito que cada vez mais o online ele vai tomar uma força muito maior, os presenciais vão ganhar uma força cada vez menor, né? Diante de tantas plataformas, de tantas empresas que entregam. Pô, vamos ser sinceros, né? É só olhar para a estratégia, para o GRAM, para essas grandes plataformas que concursos. O que essas plataformas entregam hoje É é gigantesco. cronograma, é mapa É mental. impossível um presencial fazer a mesma coisa. O Impossível. presencial não consegue, cara. Mas assim, ele também não vai deixar de existir. Eu acho que tem uma porção pequena ainda de pessoas, mas tem uma porção de pessoas que vai no presencial. Sim, Mas é bem pequena, porque o online ficou muito forte, maior e muito forte. muito melhor, eu digo assim. E aí eu falo por mim mesmo. Uma aula de 4 horas do presencial, a gente faz 1h30 no online. cara, eu sou da época que. Não sei se você lembra da LFG. Sim, sim, sim. Que as E todo mundo aulas achava eram, que aquilo era uma loucura, né? que era telepresencial. Isso, você Era, só aí tinha os transmitia, né? alunos, TV, né? e eles assistiam ali na TV, Uhum. né? A aula gravada. E eu lembro que eu tinha que assistir uma aula de 2 horas, eu passava 2 horas assistindo, depois eu ficava mais 1 hora que eu voltava para anotar os pontos principais da aula. E quando a gente fala de plataformas digitais, por exemplo, na Tutor 2.0, cara, o aluno, com apenas um clique, existe um resumo da IA, Uhum. que o aluno clica, Consegue a tirar plataforma pega Os principais todos pontos, os né? principais tópicos que foi falado na aula e traz ali no resumo, né? Coisa que eu demorava 1 hora para fazer a mais do que eu ia estudar, a plataforma com apenas 5 segundos já monta ali um resumo pro professor, É um diferencial. pro aluno, É um né? diferencial. Então, assim, como que você vê, cara, que os professores. O que você acha que os professores. Qual a dica que você daria para os professores que têm esse viés ainda muito forte no presencial? E qual dica que você dá para ele, para esse novo momento que a gente está vivendo? O presencial é uma excelente escola. Fez o Carlinhos que ele é hoje. Mas o presencial hoje é muito pequeno. Você vai alcançar um grupo limitado de pessoas. E no online você vai alcançar um grupo ilimitado de pessoas. E se você souber onde estar no online, você vai fazer a diferença. Eu diria que o primeiro passo é a rede social. Todo mundo tem uma rede social. Como vai usar ela vai ser o diferencial. Qual o nível de alcance dessa rede social. Depois disso, a plataforma onde você pode usar para hospedar as suas aulas e seus cursos. Se você tem uma plataforma que tem muitas ferramentas e você consegue usar todas essas ferramentas com seus alunos, obviamente você vai se destacar no mercado. Então, o presencial foi muito legal para mim? Foi. Carlinhos, hoje você dá aula no presencial? Eventos presenciais. Eu não consigo mais ter uma turma no presencial como a gente tinha com 20 encontros. Eu consigo dar uma ou outra aula, nem tenho hoje de agenda para fazer 20 aulas. Mas é legal, eu vou lá às vezes e essa interação é boa, mas o online me faz chegar a lugares que eu jamais achei que eu pudesse chegar. Então, vai pra todo o Brasil. eu né? fui pra Barreirinhas, no Maranhão, visitar os Lençóis Maranhenses. Tô lá em Barreirinhas, uma cidade muito pequena, muito pequena, muito pequena. E eu tô lá esperando o táxi. Porque nem Uber lá tem. E aí, tô lá, tal, conversa com a minha esposa, com meus filhos. E aí, um cara passa. Oi, você que é o professor famoso lá dos pedagógicos? Eu famoso não, mas eu sou dos pedagógicos. Ele, cara, é você. E aí tirou foto comigo, me abraçou, conversou comigo. E assim, eu nunca achei que eu pudesse ser reconhecido lá em Barreirinhas.
Se estivesse no presencial. Se tivesse presencial, nunca ia chegar. E, cara, como que você acha que as suas redes sociais, ela influencia a ponto de você se tornar uma das grandes referências no Brasil hoje? Eu sou péssimo influente na rede social, tá? Queria deixar isso já claro, que eu odeio ficar fazendo rede social. Eu sou fraco. Eu falo assim, hoje eu vou postar meu dia inteiro. Eu mal falo isso e não faço nada. Mas você hoje me zoou, né? Que agora eu sou coach motivacional da academia, né? A primeira coisa que eu faço, depois que o meu celular desperta, eu coloquei você como favorito pra me ver a sua mensagem 5 horas da manhã indo pra academia. E aí você começa com um bom dia. Bom dia. Às vezes eu gravo 3 vezes pra sair bom dia. Sorrindo, às vezes eu gravo com mau humor. Mas, cara, nem ia ser coach, é só dizer assim, gente, eu acordei, tá? Se você acordou de mau humor, eu já malhei. Então vai malhar também, para de ser otário e tal. E também quando eu falo. Segunda-feira eu não fui, sabe por quê? Porque o despertador tocou e eu falei, eu vou dormir mais 5 minutos. Eu não fui. Dormiu até 8. Aí eu dormi 40 minutos também. Aí eu fiz o stories também, falei, gente, hoje eu falhei, hoje eu fui otário, meu despertador tocou, desligou e eu não fui. Mas eu vou cumprir os outros compromissos. Caraca, Pronto, foi realista, né? Não. E lá você vai ver muita realidade. Mas também não é tudo, não. Ali é um fragmento da minha vida, é um fragmento que eu quero mostrar da minha vida. Então tem coisas que eu quero proteger da minha vida e não quero que sejam mostradas. Então elas não aparecem. Sim. E como que você faz essa divisão, assim? Cara, o que que eu posso mostrar, o que que eu não posso mostrar? Porque assim, eu vi que você tem muitos seguidores nas redes sociais comparado aos professores que talvez que estão no presencial. Os coaches que às vezes só tem ali os alunos que ele conhece, ele não conhece a força das redes sociais. Qual a dica que você daria pro cara dar o primeiro passo? Lembre-se do Carlinhos lá de 2016, nem Instagram tinha. Eu deveria ter falado isso pro Carlinhos, tá? Então o que eu vou te falar hoje, eu deveria ter falado pro Carlinhos lá de 2016, 2017. Anota aí, hein? Papel e caneta. Invista na sua rede social. Ah, Carlinhos, eu não gosto de fazer, então contrata alguém que goste pra te ajudar. Produza conteúdo, entregue conteúdo, as pessoas vão te reconhecer como uma referência do mercado. E você vai treinando todos os dias para ser melhor. Além disso, fale para as pessoas o quanto você pode mudar a vida delas. Então hoje eu faço pouco isso ainda. Mas por quê? Porque eu não sou um grande influencer, nem acho que eu sou influencer das pessoas. Eu ainda fico puto com gente que tem 100 seguidores e fala assim, ó, hoje eu tô influenciando... Muita gente tá me perguntando. Aí eu olho, hoje tu tem menos de 100 seguidores, muita gente tá te perguntando quem? Porque eu tô com 125 mil e não ando me perguntando nada, não. Mas é engraçado, assim, eu tenho várias críticas à rede social, mas eu faço e entendo que se eu tivesse me dado esse conselho antes, tivesse me acostumado a isso, hoje seria muito, muito maior. Você começou com as redes sociais quando, assim? Assim que começou os pedagógicos? Eu comecei com rede social porque eu gosto de foto. Eu publicava fotos do cotidiano. Do dia a dia? Do dia a dia, fotos do pôr do sol, foto de flor, foto de carro, foto de brinquedo. Eu gosto, assim, se você olhar minhas primeiras 100 postagens, são só isso. Só foto. Só fotos aleatórias, assim. Eu ia falar que esse bicho tá usando, tóxico, velho. Mas depois eu falei, entendi que isso é a minha ferramenta de trabalho hoje. Então hoje nem tem muita coisa pessoal, não, na minha rede social. É quase 100% trabalho. E hoje você tem equipe que faz isso ou é 100% você ali? Não, tem equipe que faz isso, eu não dou conta de fazer, não. Assim, Então, eu faço um pouquinho. A produção de conteúdo ali... Conteúdo sou eu ainda, mas assim, quem faz as artes, quem vai fazer as legendas, legendar vídeo, criar headline, tudo isso tem uma equipe por trás. E para o professor, mentor que está começando agora? É investimento. Quando que é o momento dele começar a estruturar uma equipe? Qual a primeira contratação que ele deve fazer? Primeira coisa, entenda que você quer crescer. Se você entender que você quer crescer, você vai fazendo tudo. Pode fazer você mesmo, aprende a fazer tudo, que é importante também fazer tudo. Houve um tempo que eu fazia tudo. Mas aí vai chegar um momento que você vai entender, se eu quero crescer de verdade, eu tenho que ter alguém. E aí seja estratégico em quem você vai trazer. Se é para rede social, se é para o tráfego pago, se é para atender os alunos, se é para agendar as suas reuniões. Então é você entender onde mais você está gastando tempo e você quer otimizar o seu tempo, aí você delega essa ação para outra pessoa. Hoje a minha equipe é grande, eu tenho gente para essas coisas todas. Então, assim, e aqui não são só minhas, é da adultos pedagógicos, né? Então a gente usa isso para a empresa e usa também para a gente, né? Então eu e o William temos as pessoas que nos ajudam com a rede social, com a agenda, com tráfego pago, com designer, com gravação. Então tudo isso tem hoje uma pessoa para fazer, porque senão a gente não consegue viver também, né? E tem que ter esse braço, né? Tem. Hoje os pedagógicos, quais são os produtos que vocês oferecem lá, além das aulas? A gente tem nosso principal produto hoje é a mentoria. A gente tem uma mentoria nacional que acompanha alunos numa preparação de forma pré-edital. Então a gente tem essa mentoria. E tem agora a pós-graduação. Pós-graduação também? Pós-graduação. A gente lançou há poucos dias a pós-graduação, porque a gente entende que a pós tem duas características legais. A pós tem a ideia de eu estou formando alguém
para o mundo acadêmico, que vai ganhar mais pontos, porque todos os concursos de professores têm análise de título, é uma obrigação constitucional. Então, se ele tiver mais títulos, mais chance de ele estar entre os aprovados. E aí a nossa pós tem um diferencial que é, além de preparar para o concurso, também te prepara para a sua qualificação profissional. Então, são os nossos 2 principais produtos. Cara, assim, você falou de mentoria aí, quero pegar esse gancho. As mentorias, ela tem um grande avanço, né, na rotina de estudos do aluno, né? Eu lembro que, pô, quando eu estava estudando lá atrás, 2010, 2011, 2012, eu mal sabia o que era uma revisão, um exercício, a score. importância de saber se organizar ali, por exemplo, estudar 2 matérias, 3 matérias por dia, né? E o mentor, ele tem esse papel de dar esse caminho para o aluno, né? Como que você vê assim, cara? Como que você lida, né? Sabendo que você precisa escalar esse projeto, você precisa atender o máximo de alunos sem perder a escala, sem perder a pessoalidade, sem perder a personalização. Como que você faz isso? Acho que esse é o grande medo de todo mundo, perder a personalização e perder a individualidade. Mas precisa entender que há ferramentas no mercado hoje que te ajudam a fazer isso. A tutoria é uma delas. Mas o grande lance é o seguinte, acompanhar aluno é o diferencial. Porque você pode chegar lá sem acompanhamento. E muita gente vai chegar sem acompanhamento. Mas eu diria que você acelera o processo com acompanhamento. E acelera muito esse processo. Você gasta 1/3 do tempo que a pessoa leva sozinha com acompanhamento para chegar lá. Quando esse acompanhamento é bem feito, você vai entregar tudo isso que o aluno precisa, para ele não precisar se movimentar. Eu brinco assim, você vai sentar para estudar, já tá tudo aqui. Quando você abriu, tá tudo aqui. Tudo que você tem que fazer. O seu cronograma de estudos, a sua videoaula, o seu PDF, tudo a um clique de você. Você não tem que procurar, porque na nossa época era a gente que procurava tudo. Eu vou fazer um simulado? Então eu vou lá separar as questões para eu fazer um simulado para mim. Aí você tirava as questões, copiava, Ctrl+C, ia lá no Word, fazia Ctrl+V. Você formatava um simulado, você fazia, só que você perde muito tempo com isso. Tendo uma mentoria boa, né? Então, tem vários mentores que ao longo do mercado também não entenderam isso ainda. E aí, uma crítica às mentorias. Eu diria, uma boa mentoria é a que tem professores experientes, e aí é aquele cara. Tem 2 hipóteses. É aquele cara que já aprovou muito aluno, então ele tem depoimento de aluno aprovado, ele sabe que fazer isso, ou aquele cara que já passou muito. Então nós temos 2 grupos de mentores. Ou o cara que já fez, está fazendo muito bem, ou o cara que já passou e sabe o caminho das pedras. Segundo, entregabilidade. O quanto você entrega para esse aluno. Você entrega tudo que ele precisa ali dentro do mesmo espaço. Videoaula PDF, cronograma de estudos, simulado, correção de simulado, tudo isso tem que estar no mesmo lugar. E terceiro, se ele tem contato e essa individualidade. Acho que, assim, atender a dificuldade do aluno, ouvir o aluno, às vezes, e fazer essa devolutiva também é importante. Então, para mim, são 3 pontos que na mentoria são essenciais. E o que fez você fazer essa migração, assim, né? Porque os pedagógicos surgiu através de aulas, videoaulas, PDF, né? PDF. Onde que você faz essa pivotagem de material para mentoria com material? Os alunos, eles que cobraram. Não foi eu que pensei. É Eles mesmo, cobraram. cara? Falaram, Carlinhos, você passou em 25 concursos. Como é que você fez para passar em 25? Eu fazia isso. Não, ensina pra gente. Mostra a prática. Mostra como é que faz. Eu falei, tá, eu mostro. Porque eu achava que mostrar era só eu fazer a prova e passar. Eu posso dar aula pra você porque eu faço a prova e passo. E eu sempre fiz prova da Secretaria de Educação por esse fim. Porque eu já era servidor. Pra que eu ia fazer o concurso? Mas todo concurso eu fazia. E era uma regra minha. Eu falo, o dia que eu não passar, eu paro de dar aula. E aí eu fazia a prova. É uma pressão igualzinho pros alunos. E eu fazia a prova e passava. O legal foi isso. Eu passei nos últimos 10 concursos da Secretaria de Educação entre temporários e efetivos. E por que, Carlinhos, você passou? Porque era o meu compromisso. Se eu não passar, eu desisto do jogo. Porque se eu não conseguir passar, eu não tô fazendo meu aluno passar. Eu não tô fazendo certo o jogo. E aí eles começaram a falar, não, se você conseguiu passar nesse tanto de concurso, por que você não me ensina a fazer? E aí eu encontrei pessoas, parceiros, que falaram, não, dá pra fazer isso, cara, vamos ensinar essa galera a fazer isso. O Diogo é um desses caras, e o Diogo saca muito disso, então o Diogo é parceiraço hoje, por isso ele coordena mentorias. E aí a gente começou a acompanhar alunos. Só que eu sou chato. Você lembra da minha mãe me cobrando? Lembro. Lá nos pedagógicos é assim também. Lá o chicote estrala. Chicote estrala. Inclusive no aluno. Quando eu brigo com o aluno também, é porque o chicote tá estralando lá. E isso dá muito resultado. Então a gente teve na mentoria do contrato temporário, aqui do último contrato temporário, 97% de aprovação. A gente teve mais de 1.000 alunos na mentoria. Então, assim, eu não tô falando de um escopo de 10 pessoas, não. Eu tô falando de mais de 1.000 e 97% de aprovados. Você entende o que é isso? E esses 3%, sabe o que foi? Alunos que não fizeram a prova. Que isso? Então você fala, caraca, velho, 100% dá de certo. aprovados. Mas eu não posso dizer 100% que teve gente que não passou, porque se eu colocar 100% na rede social, vai ter um aluno lá que vai poder dizer, eu não passei. Aí eu vou falar, você não fez a prova. Ele, realmente não fiz, mas eu não passei.
Então não vou dizer 100%. Foi Caraca, 97%. bizarro isso. Você acha que existe uma tendência... Cara, os alunos te procuraram para pedir Foi. a mentoria. Você acha que existe uma tendência desse mercado crescer cada vez mais justamente por conta do excesso de material? E aí, vamos voltar lá atrás. Vamos voltar em 2010, 2011. 2008 da sua época, não, sua época é 98, mas... 2002. Meu concurso é de 2002. 98. Cara, a gente não tinha esse problema de organização. Porque não tinha material? Ninguém se falava de mentoria, sendo que a gente não tinha material. Então a gente não tinha nenhum primeiro problema resolvido, né? Hoje esse problema já está super resolvido. Então assim, até ultrapassou do até limite. ultrapassou do limite, porque assim, com marketing de conteúdo, hoje você compra o cursinho pela organização, mas tem tudo no YouTube. Verdade. Né? Então, assim, com esse excesso de materiais, com essa fortuna de conteúdo que existe nas redes sociais de forma totalmente gratuita. Antigamente, para você pegar uma dica, você tinha que pagar muito caro por ela. Hoje você entra no seu Instagram lá, tá um monte de caixinha de pergunta com várias dicas. Entra no Instagram dos pedagógicos, tem várias dicas. Entra nos... Todo dia tem um. Todo dia tem uma e eu faço 360 dias. Pois é, então assim, várias dicas gratuitas. Então assim, você acha que por esse movimento tá acontecendo, ele tende a aumentar, eu acredito. Você acha que existe essa tendência para uma coisa mais personalizada, para uma coisa mais individualizada, para que eu consiga, por exemplo, ter uma rotina que eu consiga se adequar à minha realidade? Com certeza. O sucesso do Ponto Juris, sucesso dos Irmãos Polícia, sucesso dos pedagógicos, é isso. A gente conseguiu entender que o mercado tem muita coisa e a gente consegue trabalhar com um grupo de pessoas específico, dando a eles exatamente o que eles precisam. Então, por isso a gente cresce. Caraca, sensacional. Tudo. Perfeito. E qual a dica que você daria, cara? Qual a estratégia que você usou? Fala aí o que você... Eu sei que você dá várias dicas na sua mentoria lá nos pedagógicos, você não vai falar todas aqui, porque senão você perde seu produto. Não. Mas dá uma dica, assim, que você fala assim, cara, essa eu queria ter ouvido lá quando eu tava estudando para concurso. Talvez seja assim da reunião de ontem. Ontem teve reunião da mentoria com os alunos da mentoria, então a reunião de ontem foi assim, a relação entre esforço e resultado. Quanto maior o seu esforço, maior a sua chance de ter resultado. Mas se você se esforçar só um pouquinho, você não vai ter resultado. E aí a frustração vai aparecer. Então entenda, se é pra entrar nesse negócio, entra de cabeça e faz direito. Se não for pra entrar de cabeça e fazer direito, nem entra. Você vai se frustrar. Caraca. Eu tinha que ter trago esse homem Tinha que ser antes do William Douglas. Tinha que ser o zero. Acho que eu tava falando isso por causa dele, velho. Muito bom. Ele falava muito disso, ele né? Falava disso. Assim, ele falou isso faça aqui. de verdade. É verdade, ele falou isso aqui no podcast. Cara, e se você pudesse dar uma dica pro Carlinhos e pro William, lá naquele bar, em 2017, criando os pedagógicos numa folha, num guardanapo. Qual a dica que você daria pra pessoa que tá começando hoje do zero? Não meça esforços na qualidade que você vai ofertar. Qualidade é 0,1. Qualidade é sempre o valor 0,1 da sua empresa. Se você vai montar alguma coisa para ofertar alunos, qualidade tem que ser o 0,1. Depois disso, compromisso. Não oferte aquilo que você não vai conseguir depois garantir a entrega. E 0,3. Tente ter ferramentas que vão diminuir o seu trabalho, senão você vai morrer de trabalhar. Tutowi. É ela. Cara, show de bola. Tem coisa pra caramba. Agora, sem zoeira, e eu não preciso disso, e você sabe muito bem disso, mas a sua plataforma hoje oferece muita coisa, e pra quem começa, ela é um passo muito fácil da pessoa ingressar e fazer algo de qualidade. Show de bola. Cara, ouvir isso de você valida muito mais ainda. Né? Não preciso puxar saco, mas eu falo a verdade. Obrigado, cara, eu tô muito feliz, obrigado por esse bate-papo, né? Você que nos acompanhou até o final, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de ativar o sininho aí para quando sair o novo podcast que toda semana tem, a segunda-feira às 20 horas, você ser notificado. Não deixe de deixar o seu comentário aqui. Vou deixar aqui nas redes sociais, aqui na descrição do vídeo também, as redes sociais do Carlinho, as redes sociais dos pedagógicos, que inclusive é uma das maiores referências não só de Brasília, mas do Brasil inteiro no quesito Secretaria de Educação, pós-graduação e mentoria. Então, assim, cara, obrigado pela participação, só tenho a agradecer mesmo. E como... Não, agradece quanto churrasco. Agradece quanto churrasco. O churrasco tava bom. Cara, essa é a minha especialidade, né? Eu sei fazer churrasco, né, cara? Queria falar no Marlon fazer churrasco padrão, hein, gente? Cara, velho, eu inclusive hoje tem, né? Então, tá bom, então. Hoje é sexta, né, cara? Hoje é verdade, tem que ter de churrasco, né, cara? Eu falo que, cara, tem gente que gosta de ir pra Disney, tem gente que gosta de carro,
tem gente que gosta de casa grande. Cara, eu gosto de churrasquinho, velho. Também, sexta-feira é dia de churrasco. Cara, churrasquinho pra mim é a coisa mais Lá top em casa do é a mundo. terapia coletiva das 19. Sexta-feira, 19 horas, sempre tem alguém na terapia Churrasquinho, coletiva. cara, churrasquinho. Inclusive, pode me chamar, tá? Tá, vou fazer Eu uma vou. só pra você. Inclusive, toda semana, né, a gente traz um convidado especial aqui e a gente dá um presente, cara. Uma forma de gratidão, como Eu uma vi uma forma de caixinha chegando, gratidão. eu vi a caixinha chegando, É. moleque, vai vir uma parada fina aí. Pois, rapaz, aqui é coisa boa. Sim. Então, assim, toda vez que a gente traz um convidado aqui, a gente tem como uma forma de gratidão pela sua presença aqui. Você abriu mão de estar lá nos pedagógicos, fazendo um monte de coisa, tá com a família para estar com a gente aqui, entregando o seu melhor. Então, como uma forma de gratidão, a gente traz aqui uma singela homenagem. Meu Deus, o negócio aqui é muito Olha chique, isso. senhores. Eu queria só deixar claro que o negócio aqui é muito chique. Olha só, é personalizado a parada. Personalizada. É muito chique, é muito Pra você chique. deixar lá na sua churrasqueira. Olha isso. Caraca, velho, padrão FIFA, olha só. Mas pra você tomar hoje com churrasquinho. Caraca, altíssimo nível, senhores. Não vou nem abrir pra não passar assim inveja em vocês, mas altíssimo nível, altíssimo nível. Pra quem tá estudando pra concurso, não pode Não tomar. pode beber, É, exatamente. porque você não rende no outro dia. Mas você que já é professor, mentor e tá nos acompanhando aqui, toma o vinho aí. Isso, fechado. Obrigado, viu? Eu que agradeço, velho. Tamo junto. Obrigado. Por nada. Viu? Tamo junto. Sucesso longo a tutoria. Valeu. Valeu, pessoal. Abraço. Até o nosso próximo podcast. Todas as terças e quinta live com a Tutory. Não deixe de participar e não deixe de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas. Valeu.